Então, vamos dar continuidade à nossa reunião de hoje, com a Palavra de Deus, com o sermão da Palavra de Deus, ok? Eu quero dizer para vocês que nosso ano está chegando ao fim, né? Nós, durante esse ano de 2017, desafiamos a Igreja Evangélica dos Irmãos ao crescimento espiritual, não é isso? É o tema desse ano, crescimento e discipulado. Aprendemos aqui através de dezenas de sermões, ok? Sobre a importância de crescermos na fé. Nós vimos que um crente fiel, um crente verdadeiro, ele vai crescer na fé. É o que diz o Evangelho de João. A gente viu vários textos sobre isso, né? Em 1 João também diz isso, ok? Vimos que uma igreja verdadeira, não só o crente individualmente falando, mas a igreja local, que é uma igreja fiel e verdadeira, ela também vai crescer. A gente viu isso em Atos. Como a igreja crescia. Como é que diz lá Atos 12, 24 mesmo? Atos 12, 24. É um versículo que nós decoramos em setembro. E a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. E quando fala a palavra do Senhor, a igreja crescia e levava a palavra a outras pessoas. A palavra de Deus era divulgada e mais pessoas eram acrescentadas à igreja, né? Quanto mais a palavra era divulgada, mais pessoas se convertiam e eram acrescentadas à igreja, né? Através desses 10 versículos que nós estudamos, cada mês nós tratamos um culto que tem um desses versículos, né? Em fevereiro nós estudamos um, em março e assim sucessivamente, né? E nas quartas-feiras nós também meditamos nesses versículos aqui, né? Durante todas as quartas-feiras de um mês nós batemos no mesmo versículo, né? E esses versículos, cada um deles fala sobre crescimento espiritual, ok? Eu gostaria de convidar a igreja para abrir a Bíblia comigo lá em 2 Timóteo, capítulo 2. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 2. Segunda Timóteo, capítulo 2, versículo 2. Esse versículo foi o versículo chave desse ano, não é? Inclusive está ali naquele banner. A gente estava sempre falando nesse versículo, quase sempre falando nesse versículo, né? Então ele é um versículo que vai dar o resumo. Assim como eu abri o ano falando sobre esse versículo, eu quero fechar o ano falando sobre esse versículo. Se você não está com Bíblia, eu vou colocar esse versículo aqui, tá? Eu gostaria de que a gente lesse todos juntos, ok? E o que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. 2 Timóteo 2:2. De novo, bem forte. E o que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. 2 Timóteo 2:2. Irmãos, nós vimos também no decorrer deste ano que a maneira pela qual Deus ensinou na sua palavra que a igreja e cada cristão individualmente vai crescer na fé
é através do discipulado. Olha, se você está aqui hoje, ouvindo a palavra de Deus, é porque essa palavra de Deus chegou no seu coração através de uma outra pessoa. Talvez foram seus pais, talvez foram parentes, talvez foram conhecidos que hoje estão aqui, sendo seus irmãos em Cristo, né? Mas alguém te levou até Cristo, alguém pregou o Evangelho para você. Você não caiu de paraquedas aqui de repente, né? A salvação é um processo coletivo, no sentido de que Deus usa pessoas para levar a salvação para outras pessoas. A salvação, é claro que ela é individual, mas ela é um projeto de Deus que Ele usa uns na vida de outros, para que cada um tome uma decisão de seguir a Cristo, né? Então assim foi a vontade de Deus, não só de chegar até Cristo, mas também de crescer, de continuar com Cristo crescendo. É um trabalho que Deus fez na coletividade, por isso nós temos igreja, não é? Não precisaríamos de igreja, né? A igreja é a coletividade onde a gente trabalha a nossa vida espiritual, onde Deus trabalha a nossa vida espiritual. Eu disse aqui em um dos cultos, um dos sermões, que há duas ações essenciais que cada cristão, cada um de nós que é cristão, que já se entregou a Cristo, precisa experimentar na sua vida. A primeira ação é que todo cristão precisa ser discipulado. Todo cristão precisa ser discipulado, precisa de acompanhamento, precisa de alguém que o ajude a crescer, que o estimule na fé. Todo cristão precisa ser discipulado. Uma outra ação essencial que cada cristão precisa experimentar é que todo cristão precisa discipular alguém, fazer discípulos, não é? Tanto é que isso é um mandamento do Senhor Jesus. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. Todo cristão precisa ser discipulado. Todo cristão precisa fazer discípulos. Falamos aqui sobre isso. Falamos também que ser discipulado é algo fundamental na vida do cristão. Se você não é discipulado, você estaciona na fé. Quando você é discipulado, você continua sendo... quando você é discipulado, você é estimulado a crescer. Você é desafiado a crescer. O discipulado, olha, tem dois lados interessantes, tá? Primeiro, ele prepara o novo convertido, ok? Ele prepara o novo convertido para a sua vida espiritual, para as batalhas espirituais. Porque ele tem acompanhamento de alguém. Discipulado é quando você acompanha alguém. Então essa pessoa, ela chega diante das batalhas mais preparado, melhor preparado, não é? Agora o outro lado é que o discipulado, ele capacita aquele crente mais experimentado, mais experiente, com mais tempo com Cristo, a servir a Deus melhor com seus dons e talentos. Porque ele vai não somente aprender, mas ele vai ensinar, ele vai usar os seus dons e talentos para edificar outras pessoas também. Enquanto eu estou falando isso aqui, eu gostaria que cada um de nós analisasse a nossa própria vida. Não é a vida do outro, não, fulano podia estar aqui hoje. Não, Deus te trouxe aqui é para você. É para mim, é para nós essa mensagem da palavra de Deus. Né? Cada um analisar a sua própria vida. Né? Como que você está nesse aspecto? Né? Embora está chegando no final, mas ainda não acabou o ano. Ainda podemos fazer algo nesse sentido para Deus, para a glória de Deus. Fazer discípulos é uma tarefa importantíssima. Começa com o evangelismo. O que é evangelismo? Evangelismo é falar do evangelho, do amor de Jesus, da salvação de Jesus por um incrédulo, para alguém que não conhece a Cristo, não é? E levar esse incrédulo a conhecer a Cristo, conhecer o Salvador, não é? É esse processo, isso é evangelismo. Então, o fazer discípulos começa com o evangelismo e avança para o discipulado. E o que é o discipulado? É treinar um novo convertido agora, né, a crescer na fé, na graça e no conhecimento de Jesus, usando os dons e talentos que Deus deu para ele. Você já imaginou, irmão, irmã, se cada membro dessa igreja
usasse seus dons e talentos para a edificação desse corpo aqui, como que a igreja se desenvolveria mais rápido e com mais força? Você já parou para pensar, não só os membros, mas as outras pessoas também, que ainda não são membros, se tornassem membros e juntassem força com os membros e usassem seus dons e talentos para edificar essa igreja, essa obra de Deus? A gente ia crescer com mais força, com mais rapidez. Eu quero falar de 4 exemplos aqui nessa noite, tá? De discipulado, que nós estudamos durante o ano. Eu quero rever com vocês, tá? Na verdade, tá? O primeiro exemplo é o exemplo de Paulo, né? Paulo discipulou Timóteo, e é o versículo-chave. E o que de minha parte ouviste através... Olha só, Paulo está escrevendo para Timóteo. Então ele fala para Timóteo: Timóteo, o que você ouviu de mim, da minha parte, quer dizer, o que eu te falei, o que eu te ensinei, aquilo que eu preguei para você, como eu te discipulei, e o que de minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, o que você vai fazer com isso, Timóteo? Transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Paulo, ele discipulou Timóteo durante vários anos. Timóteo acompanhou Paulo durante vários anos. E aí, num determinado momento, Paulo começou a enviar Timóteo para pastorear as igrejas, para fazer o trabalho que talvez ele não podia fazer, porque ele estava fazendo outras coisas, ou talvez ele estava preso. Paulo discipulou Timóteo. É um belo exemplo para nós olharmos para a nossa vida e falar: o que eu tenho feito? Cadê os meus Timóteos? Onde estão os meus Timóteos? Ou talvez, olhando na perspectiva de Timóteo, né? Como se você fosse Timóteo. Cadê o meu Paulo? Para me discipular, para me treinar, não é? Paulo discipulou Timóteo vários anos. Timóteo ouviu muitas coisas de Paulo, mas ele não só ouviu, ele viu Jesus na vida de Paulo. Ele viu Paulo cheio do Espírito Santo. Talvez, a gente não sabe, mas talvez ele viu Paulo e Silas cantando e orando por volta de meia-noite na prisão, depois de tomar um monte de chicote, depois de apanhar, lá em Filipos, em Atos 16. Não sabe afirmar com certeza, mas talvez ele viu. Com certeza ele ouviu falar, né? Ele soube. E ele acompanhou Paulo durante muitas dificuldades, ele viu Jesus em Paulo. Ele copiou o que Paulo fez. Paulo disse mais de uma vez: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Timóteo olhou para o bom exemplo de Paulo. Onde que está o seu Timóteo? Ou onde que está o seu Paulo? Você tem discipulado alguém? Você está sendo discipulado por alguém? Segundo exemplo que nós vimos no decorrer do ano foi do profeta Elias, né? Que discipulou Eliseu. Eu achei brilhante esse texto lá de 1 Reis. Vamos para lá? 1 Reis 19. 1 Reis 19, versos 19 a 21. Primeira Reis 19, do 19 ao 21. Primeira Reis, capítulo 19, versículo 19. Elias, o profeta Elias. Vocês se lembram o contexto? Elias estava sendo perseguido por quem, gente? Mais especificamente, a sua digníssima esposa, Jezabel, estava perseguindo Acabe. E ele fugiu, mas ele correu, ele caminhou. Desculpa. Jezabel perseguindo Elias, ok? E ele
percorreu o país de Israel inteiro, fugindo, de norte a sul. Ele foi parar quase no Egito, fugindo de Jezabel, desesperado, não é? E lá, Deus tem uma mensagem para ele. E dentre muitas coisas que Deus fala para ele, vamos ler o versículo 19, 20 e 21, 1 Reis. Partiu, pois, Elias. Desculpa, eu vou ler o versículo anterior, tá? Versículo 15 eu vou ler. Disse-lhe o Senhor: vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, e em chegando lá, unge a Azael, rei sobre a Síria. A Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei sobre Israel. E também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Versículo 19. Partiu, pois, Elias, e dali achou Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. Ele estava com a 12ª. Elias passou por ele e lançou o seu manto sobre ele e disse... Lançou o seu manto sobre ele. Versículo 20. Então deixou este os bois, correu após Elias e disse... Deixa-me beijar a meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. Elias respondeu: vai e volta, pois já sabes o que fiz contigo. Voltou Eliseu de seguir Elias, tomou a junta de bois e os imolou, e com os aparelhos dos bois cozeu as carnes e as deu ao povo e comeram. Finalzinho. Então se dispôs e seguiu Elias e o servia. Né? Elias discipulou Eliseu, a gente não sabe por quanto tempo, alguns anos, né? Isso é desde aqui o finalzinho do capítulo 19 até 2 Reis capítulo 2, quando Elias é tomado pelo Senhor, né? É levado vivo ao céu, né? Então Eliseu amava tanto esse Elias que ele não desgrudou de Elias. Ele falou: não, eu vou ficar aqui, eu vou ficar o máximo possível. E ele viu, né? Ele viu quando Elias foi ao céu, levado aos céus por Deus. Elias, ele foi, vamos olhar a perspectiva agora daquele que faz o discipulado, ok? Daquele que discipula alguém. Perspectiva de Elias. Elias foi atrás do seu discípulo. É lógico que Deus já tinha falado para ele quem era. Ó, você vai ungir Eliseu, profeta, em seu lugar. Elias se dispôs, levantou e foi. Ele teve disposição, ele teve prontidão, ele teve perseverança de encontrar Eliseu. Ele foi atrás. Sabe, a gente não sabe quem são os eleitos de Deus, mas Deus deu uma ordem para nós, para a gente ir fazer discípulos. Então a gente tem que abrir a nossa boca, a gente tem que partilhar o que Deus fez em nossa vida. A fé verdadeira, a fé em Jesus. Elias convocou Eliseu, jogou a capa, o manto sobre ele, né? Isso é um símbolo. É um símbolo que significa: olha, você vai ser meu discípulo, você vai ser profeta em meu lugar. Vem me seguir, vem me servir, né? Elias convocou Eliseu e Elias ensinou Eliseu, né? Então, Paulo discipulou Timóteo, Elias discipulou Eliseu. Terceiro exemplo, Moisés discipulou Josué. Esse foi um longo discipulado, né? Quantos anos, mais ou menos, irmãos? 40 anos no deserto, né? Vamos comigo para Êxodo 33, versículo 11. Êxodo 33, verso 11. Êxodo 33, verso 11. Vou pedir a alguém que tenha o desejo do coração, que leia para mim com força aí, voz alta. Falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala seu amigo. Então voltava Moisés para o arraial,
Porém, o moço Josué, seu servidor, filho de Nun, não se apartava da tenda. Moisés e Josué. Josué, ele aprendeu a temer a Deus. Ele aprendeu a ter prazer na presença de Deus. Ele via esse prazer na vida de Moisés. A Bíblia fala aqui em Êxodo que Moisés ele montava a tenda longe do arraial e ia ter um encontro com Deus. A tenda do encontro. A tenda onde ele orava a Deus. Onde Deus também falava com ele. Era um tempo dele e Deus. Mas Josué estava ali na cola. Josué estava ao lado, estava ali aprendendo. E tanto quando Moisés ia embora, Josué ainda ficava lá. Josué aprendeu a temer a Deus e a ter prazer na presença de Deus, pelo exemplo de Moisés. Você tem prazer na presença de Deus? Tem prazer em orar, em ler a palavra de Deus? Quanto tempo você gasta por dia? Você lê a Bíblia todo dia? Ah, mas eu não tenho tempo, né, pastor? Você tem que estudar, trabalhar, cuidar da minha casa, meus afazeres. Um dia a gente não vai ter coragem de falar isso para Deus, não. Acho que não. A gente não vai ter coragem de olhar nos olhos do Senhor Jesus e falar, olha, tem desculpa, irmãos. Relação de valores isso, né? Que é valioso. É lógico que eu não estou dizendo para você jogar sua vida pro alto e ficar das 6 da manhã à meia-noite orando na Bíblia. Seria ótimo, né? Mas cada um tem que sustentar seu lar. Mas que preço você paga para isso, né? Moisés discipulou Josué. O último exemplo que nós também falamos neste ano é que os pais devem discipular os filhos. Deuteronômio, capítulo 6. Deuteronômio, capítulo 6, a partir do versículo 5. Deuteronômio 6. Da mesma maneira, irmãos, como a igreja é um projeto de Deus, a família é um projeto de Deus, estabelecido no Éden. Não há ninguém na face da terra que pode mudar isso. Podem tentar, mas não vão mudar. Podem até, na prática, dizer que família é isso ou aquilo, mas quem define família é Deus e a palavra de Deus, porque foi Ele que criou a família. Ele tem autoridade para definir isso, né? E dentro da família, o Senhor também ensinou o discipulado, né? Deuteronômio capítulo 6, versículo 5. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Os pais devem discipular seus filhos, em primeiro lugar, amando a Deus de todo o coração. Olha, vou contar um segredo para vocês, pais. Não adianta falar para amar Jesus se você não ama Jesus. Se eles olham para a sua vida e não veem na sua vida amor por Jesus, sabe o que eles fazem? Copia o seu exemplo. Não ama Jesus, a maioria das vezes. Às vezes Deus tem misericórdia e de repente umas crianças maravilhosas aparecem. Mas a regra geral só copiar o seu mau exemplo. A regra é clara, né? Por isso Deus estipulou que a gente
Amasse a Deus de todo o coração. E aí sim, a gente poderia ensinar isso para os nossos filhos. Primeiro vem a ordem de amar a Deus de todo o coração. Depois vem a ordem de ensinar, de discipular os nossos filhos. Eu não posso ensinar para o meu filho, filho, vai para o culto, se eu não vou para o culto. Eu não posso ensinar para o meu filho, lê a Bíblia, se eu não leio a Bíblia. Eu não posso ensinar para o meu filho, ore, se eu não oro. Ame a Deus de todo o coração, se eu não amo a Deus de todo o coração. Ensine os seus filhos com persistência a amarem, a servirem a Deus. É o maior dos projetos. É o maior dos projetos que um pai e uma mãe pode ter. Ok? Esses foram 4 de vários exemplos, 4 de muitos exemplos que nós falamos aqui no decorrer do ano. Eu disse também que cristãos mais maduros devem discipular os menos maduros, os novos convertidos. Eu disse que os novos convertidos devem pregar o evangelho para os incrédulos. Ninguém tem que ficar parado, todo mundo tem que agir. Na peça que Deus criou, não tem um personagem que não tenha nenhum papel. No jogo de Deus, não tem um atleta que não tenha uma função. No corpo de Cristo, não tem alguém que seja inútil. Todos têm serventia. Então eu pergunto para você, ou para vocês. Antes disso eu preciso falar mais uma coisa. Cada um de nós precisa se dispor a aprender e a ensinar. Eu preciso aprender. Não é porque eu sou o pastor que eu parei de aprender. Eu preciso continuar aprendendo. Tenho procurado isso na minha vida. E eu também tenho que ensinar. E a mesma coisa com vocês. Mas eu não sou pastor, não tem problema. O que você já aprendeu sobre Jesus? Você tem que se dispor a passar adiante. E você tem que se dispor a aprender mais. Senão, a igreja vai ficar estagnada, irmãos. A igreja não vai crescer e você individualmente não vai crescer. Ou muito lentamente. A vida da igreja está nisso, em aprendermos e ensinarmos. Aprendermos e ensinarmos. Eu pergunto então para você, como vocês se saíram do crescimento espiritual e no discipulado nesse ano de 2017? Não precisa falar para mim, né? Mas fale para você mesmo, que nota você dá de 0 a 10? Seja sincero com você mesmo. O que você fez com a palavra de Deus que você ouviu aqui cada domingo? Mesmo vocês que estão aqui na primeira fileira. Teens. Né? Vocês fizeram com aquilo que vocês ouviram de Deus. Adultos, jovens. Colocar em prática na vida de vocês? Ou enterrar a palavra de Deus? Fala, Deus, né? O senhor é muito rigoroso. Né? Eu achei melhor esconder, porque está aqui a sua palavra. Deus vai cobrar de nós, que temos aprendido dele, que temos feito com aquilo que ele tem nos dado. Na noite de hoje eu quero desafiar vocês, dizendo que ainda há tempo, irmãos, ainda há tempo. Ainda há tempo para crescer e para discipular alguém. Sabe, Deus pode colocar alguém na sua vida hoje. Sabe, eu quero te desafiar a olhar. Vocês estão aqui na frente? Quero desafiar vocês a olharem para trás. Né? Vocês estão atrás, é lógico, né? Olhem para aquelas pessoas que estão à frente de vocês. Talvez se eu encontrar alguém aqui no meio de vocês que precisa do seu apoio, que precisa que você vá lá na casa dessa pessoa e ore com essa pessoa. Uma vez por semana, não é? Um tempo de oração, irmão, como você está? Irmã, quais são as dificuldades suas? Vamos orar juntos uma vez por semana? Né? Talvez vocês podem escolher um livro da Bíblia e começar a ler juntos. Você não precisa ser um pastor, você não precisa ser um presbítero para fazer isso com outra pessoa. Vamos ler junto o Evangelho de Marcos? Vamos ler junto 1 João? Vamos ler junto Efésios? Nós vamos estudar Efésios. Né? Talvez você vai encontrar alguém que você possa falar para o senhor. Você pode me ajudar? Você pode ir em casa uma vez por semana? Eu posso ir para sua casa para a gente orar, para a gente estudar a Bíblia? Ainda dá tempo. Não desperdice o que você ouviu esse ano.
Sabe? Às vezes a gente chega no começo do ano, tá todo mundo animado, né? Ah, já fiz meus planos, 2018 vai ser tudo de bom, não é? Eu vou ler a Bíblia todo dia, eu vou fazer discípulos. Aí vem fevereiro, vem março, vem abril, chega em maio. Se chegar em maio, a maioria dos planos já foram por água abaixo. Irmãos, não desistam, ainda dá tempo de fazer alguma coisa. Ainda dá tempo de falar: Deus, eu quero investir na vida de alguém que está aqui, ou que não está aqui, mas está na minha mente, no meu coração essa pessoa. Eu quero pedir essa pessoa para me ajudar. Né? Não vamos desperdiçar tudo que Deus semeou em nossos corações esse ano, através da palavra dele, irmãos. Vamos aplicar em nossas vidas. Ok? 2 aplicações. Peça a Deus em oração que dê a você, que lhe dê o crescimento espiritual que você precisa. Peça a Deus hoje, nós vamos orar daqui a pouco. Peça a Deus que te dê vontade de aprender mais. Olha, professor que para de aprender, pode parar de ensinar, porque ele não está apto mais para ensinar. Porque a gente tem sempre que aprender um pouco mais, para ensinar mais, para ensinar melhor. Peça a Deus que te dê vontade de aprender, peça a Deus que te dê vontade de ensinar, coragem, sabe? Às vezes, a palavra certa às vezes não é nem ensinar, mas é estar ao lado, é ser um companheiro de luta, de oração, de leitura bíblica. Então peça a Deus em oração que te dê crescimento espiritual. Segundo desafio, peça a Deus em oração que lhe dê uma pessoa, ou para você discipular, ou que discipule você, ou as duas coisas, né? Peça a Deus que te use, ou que use alguém em sua vida, ainda esse ano, quem sabe para um ano novo, cheio de discipulado. Nós vamos começar o ano com outro tema, outros desafios, mas não quer dizer que isso aqui a gente não vai fazer mais. A gente precisa disso para o resto da nossa vida. Ok? Eu quero desafiar a gente a... Vamos fazer uma coisa diferente aqui hoje. Somos tão poucos, né? Vamos virar, vocês estão aqui, vamos virar fazendo como se fosse um círculo, um semicírculo, né? Um meio círculo, assim, como a gente faz na quarta-feira, né? Quem tiver o desejo no coração, que se coloque em pé e ore, mas vamos virar assim, para a gente poder olhar uns para os outros nessa noite. Somos tão poucos aqui. Levanta sua voz em oração. Fala: Deus, eu quero te pedir, coloca uma pessoa na minha vida esse ano, que eu possa falar do teu amor para essa pessoa, para que eu possa acompanhar essa pessoa na fé. Ou então, Deus, coloca alguém que possa me ajudar esse ano, Deus, a crescer, a avançar. Nós precisamos disso. Depois de algumas pessoas, eu encerro esse momento com oração. Senhor nosso Deus e Pai, eu quero te agradecer, Senhor Deus, que desde abril desse ano que eu parei de viajar, Deus, eu trabalho, o Senhor tem colocado a vida do pastor Rodrigo e do Wesley na minha vida, Senhor Deus, para que a gente possa, às vezes, uma terça-feira sim, outra não, estar aqui na igreja, aprendendo da palavra do Senhor, estudando. Deus, eu tenho sido discipulado, desafiado. Deus, eu quero te agradecer por isso. Quero te pedir, Senhor, que o Senhor possa, através do Espírito Santo, Senhor, me dar a capacidade para que eu possa fazer isso também. Posso fazer isso, começar, Senhor Deus, lá na minha casa, com os meus filhos, com a minha esposa, em nome de Jesus.
Santo, também quero te agradecer, Deus, por tudo que o Senhor tem feito na minha vida. Cada domingo, cada pregação que eu via a tua palavra, Deus, o Senhor possa estar me capacitando mais ainda, Deus, para que eu possa ser um discipulador, mas também ser um discipulado, Deus. Esse ano de 2012, que eu possa preparar meu coração, minha vida, Deus, para que eu possa discipular. Prepara, Pai, um aluno para mim, uma pessoa para que eu possa passar a tua palavra, que eu possa preparar essa pessoa para que eu possa também aprender a sua vida. Prepara também para que Deus possa começar na minha casa, no meu lar, com a minha família, Deus. Em nome de Jesus, que eu oro e agradeço. Amém, Senhor. Preciso de ajuda, Senhor, de forças, sabedoria, para eu poder continuar, Senhor, porque não está sendo fácil, o Senhor sabe. Lembra-me da minha pessoa e uma boa saúde, e também não tenho me sentido na minha casa, Senhor. Eu preciso muito da sua ajuda, Senhor, de alguém também que esteja em minha casa para me incentivar, para me ajudar, Senhor. Eu quero esse ano também agora, eu quero estar firme na tua palavra. Não quero vencer todos os obstáculos, Senhor. Me ajuda, Jesus. Eu te agradeço. Amém. Senhor Deus, também quero dar esse momento, Senhor, te agradecendo por as necessidades que te agradeço por tantas coisas que nós temos aprendido de Deus. Pessoas, Pai, para que eu possa passar, que essa pessoa também venha, Deus, aprender do Senhor, Pai. Muito obrigado por Deus, soberano, Deus. Obrigado pelos meus irmãos e obrigado pela minha vida, pelo que eu tenho aprendido, Deus, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, por essa noite maravilhosa. Obrigado, Deus, pela sua palavra, que ela é viva e eficaz. Obrigado pelo teu Espírito, Deus, porque é Ele que é o agente da salvação e da santificação. É Ele que nos convence do nosso pecado, da justiça e do juízo. É Ele que edifica as nossas vidas, Deus, que nos encoraja, que nos ensina a orar. Obrigado, Deus, pela tua graça derramada nos nossos corações. Obrigado, Deus, por aqueles que foram discipulados, aqueles que discipularam, que buscaram te servir esse ano, Pai. Deus, ajuda-nos, como a dona Eva disse, precisamos do Senhor, Pai. Precisamos da tua força, Deus, da tua graça, da tua misericórdia. Obrigado porque temos, Deus, promessas de que o Senhor não nos abandona nunca, Deus. Obrigado por isso, Deus. Nos dá ânimo, encorajamento para continuarmos te buscando, fazendo discípulos, Pai, e sendo discipulados. Em nome de Jesus. Amém.